Vamos lá? Capítulo 6, abra sua confissão de fé aí, ou acesse ela, tá? Capítulo 6 da confissão de fé. Já mandei todo o material comentado da confissão de fé, então tem lá o capítulo inteiro, capítulo 1 das Sagradas Escrituras. Então agora você pode na sua casa fazer os estudos, tá bom? E eu mandarei a prova essa semana aí, tá? Vai ser uma prova, talvez tenha umas 12 ou 13 perguntas, tá bom? Não me olhem assim, tá? Mas tenham fé, perseverança, tá bom? Que vocês conseguem. Chegaram até aqui, já fizeram bastante prova. Então, assim eu acho que é mais tranquilo, porque quando é de história é muita coisa. Nossa. Assim é mais objetivo. Assim eu acho que não é muito bom. É que história você tem que ficar riscando, interligando os pontos. É verdade, hein? Então vamos lá. Parágrafo 6 da nossa Confissão de Fé, Confissão de Fé Batista, de 1689. A suficiência da Sagrada Escritura. Graças a Deus. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, ao que nada em qualquer tempo deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. É isso que está aí na sua confissão, tá? O 6º parágrafo. Vamos explorá-lo? Vamos ver sobre o que ele está dizendo? Pode passar? Suficiência direta e indireta. Volta rapidinho. Porque foi escrito aqui, correto? Nessa primeira sessão, eu dividi em 3, tá bom? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, é expressamente declarado ou necessariamente. Agora pode passar. O que isso significa? Que a suficiência pode ser direta ou indireta. Quando eu falo de suficiência, eu estou falando do que, irmãos? No que se baseia a suficiência das Escrituras? Palavra? Claro? E aí lá? No que se baseia a suficiência das Escrituras, irmãos? Tem conhecimento do que, irmão? De Deus, mas é muito abrangente isso. A Bíblia é suficiente para quê? Para salvação. E o que mais? Santificação, que é a regra de obediência. Correto? Essa é a suficiência. Tem conhecimentos de física na Bíblia? Não vai ter. Então, ela é suficiente para a obra de salvação na vida do homem e santificação. Tá bom? E essa suficiência pode ser direta ou indireta. Deus nos deu tudo o que é necessário para a sua própria glória. Ele nos deu tudo. Ou seja, nossa salvação e nossa vida de fé e obediência. Vai vir na minha mente toda hora agora. Eu preguei ontem no casamento dos nossos irmãos, né? Depois vocês cumprimentam eles, falam sejam bem-vindos, né? Falam ao time, né? Que comecem os jogos, né, Natana? Que comecem os jogos, que agora que vai, realmente aqueles votos vão ter que ser cumpridos, né? Agora começa. Então depois os irmãos. E nessa pregação eu falei sobre santificação. E um dos ouvintes ali não concordou com a questão da santificação. Nós já somos santos, Nathan. Justificados em Cristo, correto? Somos. Mas isso significa que não devemos buscar a perfeição em Cristo? A santificação em Cristo?
Então a Escritura ela é só somente suficiente, segundo esse conceito, ao quê? A suficiência apenas para salvação. Tudo que é concernente à nossa vida de fé e obediência não é necessário. Quantos trechos da Bíblia podemos arrancar? Sejam santos, porque eu sou santo. Né? Não entristeça o Espírito Santo. Sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Aí você vai lá nas cartas de Pedro. Desenvolvam o quê? A sua salvação. Opa, o que é isso, né? Que ele está falando. O que é isso? Então a suficiência das Escrituras não é só para salvação. É para a nossa vida de fé e prática, ou seja, obediência. Ou seja, santificação. Buscarmos cada vez mais conhecer as Escrituras, para que assim o Espírito Santo nos convença e vá aperfeiçoando as nossas vidas. Se é apenas questão de salvação, então vamos fechar nossas Bíblias. Eu nunca vou falar para vocês ficar orando, porque não é a leitura da palavra que vai te salvar, é a obra de Cristo. Então você pode ser um crente realmente salvo, porém que não tem contato com a palavra. É isso que você deseja? Se é, você está no lugar errado, porque a igreja não pensa assim. A igreja busca a santidade todos os dias, o arrependimento todos os dias. Assim como pecamos todos os dias, correto? Devemos o quê? Confessar nossos pecados todos os dias. E a Bíblia nos orienta quanto a isso. Está contida na Sagrada Escritura. Essas coisas são chamadas de todo o conselho de Deus. E isso é encontrado expressamente ou necessariamente, como foi dito, nas Escrituras. Expressamente, a confissão quer dizer por comandos e ensinamentos diretos. Exemplo: 10 mandamentos, batismo e ceia do Senhor. É direto ou não é? São ensinos explícitos ou não? Sim. Por necessariamente contido, a confissão se refere a princípios, aplicações e implicações das Sagradas Escrituras. Não apenas obedecemos aos comandos diretos das Escrituras, mas também o que está implícito e é baseado nos ensinamentos e comandos das Escrituras. Irmão Fábio, lembra uma pergunta que você me fez? Não? Quando você estava vindo para essa igreja, você me perguntou algo que nas Escrituras não tem um ensino direto, mas tem um ensino indireto, correto? É sobre isso que a nossa Constituição está dizendo. E o que era, irmão? Fala para a igreja. Bebida alcoólica. Ele me perguntou: vocês fazem uso de bebida alcoólica aí? Ele me perguntou. Não perguntou, irmão? Como é que é a conduta da igreja em relação a isso? Se eu procurar na Bíblia um ensino direto, né, sobre utilização apenas da bebida, eu vou encontrar? Não vou encontrar. Vai falar apenas dos beberrões. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o consumo. E eu trouxe princípios para ele. Falei que não, a igreja não segue isso. Mas nós enxergamos que o consumo de bebidas alcoólicas é prejudicial à vida do crente. O consumo apenas. Porque temos princípios de santificação, principalmente, que este uso indevido pode atrapalhar. Principalmente para aqueles como eu, que já tive problemas no passado com bebida alcoólica, e pode ser que venha pessoas na igreja que tenham o mesmo problema, que ao fazer uso de bebida alcoólica, seja desperto nele uma tendência pecaminosa. É a mesma coisa uma pessoa que já tem tendências, né, de prostituição. Eu vou pôr ele perto de homens ou mulheres seminus? Vou pôr? Eu vou falar: ó, o caminho que você tem ia hoje é esse aqui, ó. Só que o caminho está cheio de prostíbulo. Eu já sei que o camarada tem tendência para aquilo. Eu vou colocar ele naquele caminho? Não. Então nós enxergamos indiretamente que as Escrituras mandam sim a gente se resguardar desses maus. Evitem as aparências do mal. Será que se eu estiver no supermercado
com o carrinho com cerveja, e o irmão vê eu lá, com aquele engradado de cerveja, eu estou colaborando ou não para o mal? Eu estou evitando a aparência do mal? Não. E eles já viram isso, por isso que eles vieram perguntar para mim. Tá? Tatuagem também. Tem vários ensinamentos indiretos que, se somados, proíbem a tatuagem. Proíbem. E eu não posso mostrar para os irmãos. Acho que foi você, meu irmão, que postou daquele Rodrigo, pastor Rodrigo, ele falando sobre tatuagem, né? Toda a questão histórica da tatuagem. E sempre esteve relacionado, sabe o que, irmãos? Gangues. É só você olhar para o passado. Aí você vai lá no Japão, você vê quem são os tatuados historicamente. É aquela gangue lá, Hayakusa, né? Então você vai vendo sempre que a tatuagem é acompanhada de um espírito de rebeldia, de mostrar algo. Ninguém faz uma tatuagem, vou me tatuar para glorificar o nome de Deus. Para provar que é para a glória de Deus uma tatuagem, olha, tem que fazer um malabarismo com as escrituras, hein? Tremendo, tremendo. Então, o que a nossa confissão de fé está dizendo é isso, que tem ensinos diretos, a suficiência das escrituras pode ser direta ou indireta, tá? Não seja aquele camarada, aquele crente tapado, fala, não está escrito, então eu posso fazer. Não é porque não está escrito que você pode fazer. Você tem que somar todos os outros pontos para tomar alguma decisão, tá? Aí só uma pergunta sobre bebida alcoólica. Por que será? Só isso para você responder depois com a sua família em casa. Por que será que João Batista foi proibido de colocar uma gota de álcool na boca dele? Hã? Manter-se sóbrio. Mas depois você se pergunta, tá? E tem vários outros que foram proibidos de colocar bebida alcoólica na boca. E isso a Bíblia fala. Consagração. Então, aí é você, meu irmão. Só que a igreja enxerga ele dessa forma. Tá? Pode passar? Tranquilo até aqui? Quer falar alguma coisa? Tudo certo? Certo, Maria? A quietinha ali, ó. A Aninha está ali, quietinha. Também disse no segundo ponto, lembra, ali no texto da sua confissão de fé, que nenhuma nova revelação é acrescentada nas Escrituras. O cano está fechado. Todo o conselho de Deus não deve ser adulterado. Nenhuma nova revelação do Espírito, nem as tradições dos homens, devem ser adicionadas a ele. Porque o cano, já foi explicado o que é cano aqui, está fechado. Se a Laura aparecer com um novo livro ali e falar, ó, isso aqui é inspirado, vamos acrescentar. E o que a gente faz com ela? Queima o livro e exclui ela daqui. Agora, rua. Tá? Deus deu sua última palavra à igreja e ao mundo em seu Filho. Então a confissão volta à necessidade do Espírito Santo em conexão com as Escrituras. O trabalho interno do Espírito Santo não é apenas necessário para nos convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vimos isso no parágrafo 5. Mas também para a compreensão salvadora dessas coisas como são reveladas na palavra. O Espírito nos dá iluminação interna para saborear e amar as verdades reveladas na palavra. Tá? Então traz um conceito sobre a necessidade do Espírito Santo e ainda confirma que o cano já está fechado. Coisas que já falamos também. Tá? Pode passar? Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, verso 18 a 19, olha uma proibição direta, né, do nosso Senhor. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, as implicações de acrescentar ou retirar qualquer coisa das Escrituras são expressamente proibidas. Tá? O cânon está fechado. E, coincidentemente, isso é dito no último livro da Bíblia. Correto? O último, já no finalzinho. No capítulo 22 de Apocalipse. Ninguém acrescente ou tire nada deste livro. Ou seja, encerrou. Tá?
Aí você pode argumentar, mas ele falou do livro específico de Apocalipse. Se você consultar, é claro que outros livros também são incluídos nisso. Né? O cânon da Bíblia deve ser respeitado, irmãos, tá bom? Pode passar? Há algumas coisas que não são reveladas na palavra, sobre as circunstâncias da adoração de Deus ou do governo da igreja. Isso foi dito também, que as Escrituras não vão nos trazer todos os detalhes, é o que o parágrafo 6 está dizendo, mas são deixados a serem ordenadas pela luz da natureza, ou seja, senso comum, e prudência cristã, sabedoria. Opa, pastor, você está falando que tem coisas que não foram reveladas, que fica a critério dos homens? Sim. Aqui, por exemplo, no nosso culto, o que nós fazemos e utilizamos que fica a senso do homem, a critério do homem utilizar ou não, que não encontramos na palavra? Olha aí, irmão, ao seu redor. Em adoração, em culto, o quê? Estão entendendo? São coisas que não estão expressamente na palavra, mas fica a uso do bom senso, né? Por exemplo, projetor, slide, como o irmão falou. Estão entendendo? Estas são coisas como a hora da adoração no dia do Senhor. Fala da hora que nós temos que se reunir. A Bíblia diz, não, tem que ser 7 horas da manhã, tem que ser às 10, tem que ser às 11, tem que ser às 17 horas ou às 19, como nós aqui. Fala sobre horário? Não, isso fica a critério de quem? Dos homens. Nós sabemos que temos que nos reunir, não podemos deixar de se reunir. Mas essas coisas, esses detalhes, fica a critério do bom senso. Mas se criou uma mística também que o culto dominical tem que ser à noite, né? Tem que ser à noite. Mas quem disse? Mas eu sei que se eu fizer meio-dia, é o horário do almoço. Então como é que eu vou fazer um culto ao meio-dia? Fica ao bom senso, né, dos líderes, das igrejas. O tipo de edifício ou lugar para adorar, fala que tem que ser um edifício tal, né, pintado de tal cor. Não. Quanto tempo será o serviço? Tela de feixe ou não? Ou as finanças da igreja? Essas são coisas que as Escrituras não falam direta ou indiretamente, mas são deixados à sabedoria cristã e ao bom senso. Então é isso que nós falamos, que a revelação da palavra tem algumas coisas que não estão escritas. Tá? No entanto, as regras gerais da palavra ainda devem ser observadas nessas matérias. Estes não devem ser desconectados da palavra apenas porque eles não são diretamente abordados por ela. Tá bom? Então, abordando sobre a suficiência das Escrituras. Esse é o capítulo 6, o parágrafo 6 da nossa confissão. Até aqui tranquilo, gente? Algum acréscimo aí? Alguma pergunta? Certo, Ana? Certo? Pode passar. Entramos então no parágrafo 7. Tá bom? A perspicuidade da Sagrada Escritura. Vamos lá, advogado. O que é essa palavra aqui? Advogado. Alguém sabe? A perspicuidade da Sagrada Escritura. O que é essa lá? Eu acho que tem a ver com ser a Sagrada Escritura perspicaz. É a clareza. Tá? É a qualidade, a clareza das Escrituras. É sobre isso que vai abordar o parágrafo 7. Tá? Olha o que diz aí, está na sua confissão, tá? Você pode conferir. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, olha as palavras que está utilizando, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Nós vamos abordar isso, mas eu pergunto para você, se eu pegar uma pessoa ímpia, que não tem o Espírito Santo, mas der para ele todas as ferramentas que temos disponíveis hoje, como história, arqueologia, curso de
graduação em História também, e falar, olha aqui está a palavra, eu quero que você examine ela e veja o que ela fala. Você acha que ele consegue chegar a uma conclusão do que está claro ao homem sobre a salvação? Sim ou não? Uma pessoa indouta, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, vamos lá, vamos usar essa palavra. Se eu fornecer para ele arqueologia, história, cursos de história, e dar a Bíblia para ele, um erudito, falar, examine aqui, eu quero que você me mostre tudo que fala que o homem precisa para ser salvo. Ele consegue me clarificar isso? Me trazer esses argumentos? Consegue? Com as Escrituras. Sim? Isadora, acho que não. Com as Escrituras, sim. Uma pessoa sem o Espírito Santo consegue trazer isso para mim? Não? Não. É sem o Espírito Santo mesmo. Não, irmãos? Lá ele não vai encontrar que é necessário crer no Filho de Deus? Precisa ter o Espírito Santo para ver na palavra lá o que está claro e falar, não, para ser salvo, precisa ter o Espírito Santo, precisa crer no Filho de Deus. Vai trazer ou não vai? Vai estar lá, mas ela não vai assim, compreender. Mas essa não foi a pergunta, se ela vai compreender. Não falei se ela vai compreender, tá? Da forma correta. Eu falei se ela vai chegar a uma conclusão do que é necessário, quais são os meios necessários, né, para ser salvo. Eu tenho certeza que sim. E é isso que a confissão está dizendo. Tá? É isso que a confissão está dizendo. Pode falar. Não? Tá. Vamos ver mais claramente esse parágrafo 7. Pode passar. Nem todas as coisas são iguais às Escrituras. Nem é igualmente claro para todos os crentes ou leitores da Bíblia. Eu acabei de falar para os irmãos que eu conheço crentes que falam que não é necessária a santificação. É apenas salvo em Cristo. E isso basta. Então, nós já entendemos outra coisa. Pedro, falando dos escritos de Paulo, já leram isso na sua carta? Ele diz algumas coisas nelas que são difíceis de entender. Olha só, ele mesmo fala, tem coisas que Paulo escreveu que são difíceis de entender. Quanto mais teríamos dificuldade em entender totalmente todas as coisas nas Escrituras. Mas aquelas coisas que Deus considerou necessárias para serem conhecidas, acreditadas e observadas para a salvação, olha só, para a salvação, Ele revelou claramente. Conhecimento salvífico, irmãos. Está obscuro na palavra? Fala para mim. João 3,16 é obscuro? Preguei hoje lá sobre o discurso de Jesus a Nicodemos. Qualquer pessoa que você der aquilo, ela fala, não, precisa disso, é isso que está escrito. Se ela crê ou não, aí é outra questão. Mas está claro, correto? É apenas nosso problema que não percebemos ou entendemos sua clareza. Não só isso. Mesmo quando essas doutrinas são faladas em lugares difíceis, mas são claramente propostas e abertas em alguns lugares das Escrituras. Que através do uso de meios comuns, aprender língua, estudar, tentar obter o significado do texto, a partir do texto, ou seja, a exegese que falamos, podemos entender essas coisas. Então o que acontece? O que estudamos em teologia, irmãos, essas técnicas de exegese, os seminaristas aqui estão aprendendo algumas técnicas, correto? Para extrair do texto algo que traga o verdadeiro significado daquilo. Eu pergunto para vocês, seminaristas, que falam para a igreja, é somente um crente que pode aprender aquela técnica? Não! Dá para qualquer um aprender? Então ele vai chegar a um conhecimento. É isso que a confissão está falando no 7º parágrafo. Tá? Pode passar. Parágrafo 7º, tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tá bom? Parágrafo 8º agora. Olha lá, o hebraico e grego imediatamente inspirados por Deus. São as duas línguas originais dos primeiros escritos. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado,
E o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecida entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos. Isso está na sua confissão aí, tá? São por isso autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre a religião, a igreja deve apelar para eles. Olha só, hein? Qualquer controvérsia, qualquer coisa que venha a ocorrer, temos que apelar para o quê? Para o quê? Que estão em qual língua? Hebraico e grego, tá? Isso traz significado nas mensagens. Exatamente. Porque às vezes uma palavra em grego, a pessoa tem um entendimento a respeito daquela passagem, e você passa o significado original no grego e dá outro sentido. É isso que a nossa confissão está dizendo. Quando houver confusão em alguma interpretação, devemos recorrer aos originais. Isso tem disponível? Tem, senão eu não trazia aqui para os irmãos da mensagem. Tá? E quando eu trago o grego aqui, não é para me aparecer não. Não é para me aparecer não. É para trazer mais significado do texto para você. O irmão Fábio até falou, nossa, como muda, né, Fábio? Estava falando lá do prólogo, né? E como muda. São palavras que no português fica ali meio subjetivo. Fica talvez incompleto. Mas quando você vê o significado no grego, olha a diferença. Por exemplo, predestinação, que muitos arminianos tentam dizer que Deus predestinou, né, principalmente nas cartas de Pedro, conforme a sua presciência. Aí quando você consulta a palavra predestinação no grego, é claramente. Não tem nada relacionado com presciência. É algo que ele determinou, certamente determinou. Ou seja, acaba com qualquer falácia. Os arminianos precisam então o quê? Estudar o grego e utilizá-lo corretamente. Tá? Hebraico também. Mas por que essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras? É ordenado no temor de Deus a lê-las e a examiná-las, portanto, examinar nas Escrituras, a que você tem. E é ordenado no temor de Deus a ler e examiná-las, portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar. Eu já lemos aqui os heróis da fé. Quantos missionários chegou em um país e não tinha as escrituras na língua daquele povo? E o que eles fizeram? Todo o trabalho de traduzir para aquele povo as escrituras. Tá? Elas devem ser traduzidas na língua comum de cada pessoa aonde chegar. Para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável. E pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Tudo que fala o parágrafo 8, então, são as línguas disponíveis e que é concernente, ou seja, que vai nos ajudar a entender melhor as Escrituras. Ah, mas eu não quero, não tenho tempo, não consigo estudar grego e hebraico. Então leia e medite naquilo que você já tem na sua língua, tá? Mas se surgir alguma confusão, o que a gente faz? Consultamos o original, tá bom? Pode passar. O Antigo Testamento em hebraico, com algumas pequenas partes em aramaico, né? Principalmente os períodos exílicos, ou seja, que eles eram escravizados na Babilônia, ou em outros territórios. O Novo Testamento é o grego. Esses dois foram imediatamente inspirados por Deus. Pergunta de seleção. Esse aqui é inspirado? Sim? Esse aqui é inspirado, irmãos? Essa que eu seguro aqui é inspirado? Por Deus? Por que não, Ana? Não sei. Não é original. Porque não é os originais. Isso aqui é cópia. Sim, é baseado nos originais. Entendeu? Cuidado, hein? Esse não é inspirado, tá? Os originais são inspirados, tá? Isso aqui é cópia. É a cópia dos originais. Por isso que estamos falando para consultar os originais. Tá bom? Pode falar, Fábio. Isso, os que são autenticados mesmo. Aqui eles são inspirados.
Porque vem os erros de tradução, pontuação, tem tudo isso. Aí entra a crítica textual. Tudo são técnicas de exegese para voltar ao original e extrair o sentido correto. Tá? Mas isso que você tem na sua mão é apenas uma cópia. Tá? É uma cópia das escrituras. Tá bom? Falou isso no seminário? Já? Ainda não? Continuando. Por Deus, em seguida, por seu cuidado e providência, mantidos puros em todas as idades. Note que a inspiração de Deus tem a ver com as línguas e manuscritos originais, e não com as traduções. Além disso, o que Deus inspirou e ordenou para ser escrito, ele então manteve-se puro e preservado, e portanto são autênticos. Vendo que o Antigo Testamento, principalmente contendo a Antiga Aliança, limitava-se aos israelitas, sua língua era, portanto, o hebraico, uma vez que essa era a língua nativa do povo de Deus de antigamente. Um dos processos do cânon bíblico do Antigo Testamento foi qual? Por que teve livros que foram considerados apócrifos do Antigo Testamento? Não eram inspirados por quê? Na língua hebraica. Não tinham na língua hebraica. Tá? E os originais, eles estavam em hebraico. Os apócrifos foram encontrados já no grego e acrescentados no Antigo Testamento. Só algumas porções do Daniel que não está na Babilônia, parece que era a língua que Que era aramaico, exatamente. Tem algumas passagens que Jesus também parece que fala aramaico. Tá? Exatamente. Por quê? Porque era uma linguagem que era conhecida do povo judeu, tá? Que passou por toda a história. Tá bom? Mas com o Novo Testamento e a aliança, de onde as limitações étnicas é removida e pela qual o Evangelho deve ir para todas as nações, o Novo Testamento foi escrito em grego, que na época da escrita do Novo Testamento era mais conhecido pelas nações. Era como se fosse o inglês hoje, sabia? O período helenístico, o período onde Jesus viveu, a língua comum entre os povos era o grego, era o que imperava. Tá? Portanto, graças a todas essas verdades, em qualquer controvérsia, a igreja está finalmente a apelar para elas. Ou seja, a igreja deve apelar para a Bíblia, nas línguas originais. Estava fazendo meu estudo sobre divórcio e recasamento. Estudei, irmãos. E peguei o texto, li livro e outro livro, e fui vendo, vi comentários, outros comentários. Mas para cravar, o que foi crucial em todas as minhas consultas e estudos, foi eu trabalhar sobre esse assunto nos originais. O original é o que realmente clarifica o ensinamento. Tá? Então, quando surge alguma dúvida, algum assunto nebuloso, algo que ainda não fica claro em alguma doutrina, o que você tem que fazer? Vamos lá no original, vamos ver o que fala lá. Geralmente, em quase todos os casos, resolve. Tá? Uma análise correta resolve. Ou seja, a igreja deve apelar para a Bíblia nas línguas originais, pois isso foi imediatamente e diretamente inspirada por Deus. Bom, eu digo aos irmãos que, principalmente no português, a tradução fica muito aquém no português. É difícil. Quantas Bíblias o pastor aqui falou para não trazer? Várias no português, correto? Ele falou, essa não usa, essa não usa, essa não usa, essa não usa, porque uma tradução ficou muito para trás do original, tá? Geralmente o que se usa é as Almeidas Revista Atualizada, a NVI, a King James é boa também, principalmente a King James, porque no inglês, que já estudamos aqui na história da nossa confissão, ele foi bem fiel aos manuscritos originais, tá? Então não se perdeu muito, tá bom? Pode passar? Até aqui tranquilo? Então é a necessidade de traduzir a Bíblia nas línguas do povo, uma vez que essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus. Não podemos forçá-los a aprender as línguas originais para ouvir as palavras de Deus, e como o povo de Deus, eles têm o direito de ouvir e ler as Escrituras.
sagradas. Eles não só têm, o direito, mas também são ordenados a lê-los e procurados. Isso é uma ordenança direta. João, capítulo 5, verso 39 a 46. Portanto, eles devem ser traduzidos de acordo com as línguas das nações em que o Evangelho vem. Isto é, para que Deus possa ser adorado de forma aceitável. Seu povo conhecendo sua palavra e o que ele deseja em adoração. Além disso, isso também é para que as Escrituras Sagradas possam nos dar paciência e conforto, e assim possamos ter esperança. Já pensou receber essa responsabilidade? Falar, Natan, você é a primeira aqui nessa tribo. Você vai traduzir as Escrituras. A responsabilidade de colocar tudo lá no sentido, sem perder o sentido. A responsabilidade de não acrescentar nada e nem remover nada. Já pensou? E teve vários William Tyndale, né? Tyndale, que morreu lá nas mãos do rei James. Ele foi um que traduziu as Escrituras para o inglês. É realmente um trabalho árduo e de grande responsabilidade. Tá bom? Pode passar? Não? Eu Só foi isso que a gente falou, ter esperança. Ter esperança. Romanos 15. Parágrafo 9. Olha aí, está acabando o primeiro capítulo, hein? Tem 10 parágrafos. A analogia da fé. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Eu sempre falo para os irmãos, né? Bíblia se interpreta com Bíblia. Textos obscuros são interpretados por textos claros. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer escritura, de qualquer trecho, que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. Pode passar? Vamos abordar isso. Esta é uma máxima de todos os reformadores e reformados. Bíblia se interpreta com Bíblia e não outra coisa. Tá bom? O melhor intérprete das Escrituras é a própria Escritura. Por isso você tem que conhecer ela inteira. Inteira. Todos vocês já leram a Escritura inteira? Já? Já leu? Tem que ler. Tem que ler. Portanto, quando há uma questão sobre o sentido verdadeiro e pleno de qualquer escritura, devemos procurar para ver se esta escritura é explicada em outro lugar, no cânon. Você não vai pegar um livro apócrifo para interpretar coisas que estão no cânon inspirado. Muitos exemplos poderiam ser dados disso, especialmente com o uso do Antigo Testamento, pelos autores do Novo Testamento. E utiliza. Hoje mesmo eu preguei. O que Cristo fala para Nicodemos? Ele foi lá em Números capítulo 21 e falou da serpente que foi erguida no deserto, no madeiro. Ele fala, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, ele usou o Antigo Testamento e trouxe o significado no Novo Testamento. Tá? Ambos têm o mesmo autor, irmãos. Portanto, quando temos passagens ou conceitos pouco claros, devemos procurar outros lugares que falem mais claramente sobre uma passagem ou conceito. Por exemplo, antes de encerrar, essa minha Bíblia, quando eu ganhei da minha esposa, você que me deu, né, Ju? Essa aqui, né? Eu pensei em fazer algo. Primeira coisa, eu desenhei aqui a tulipa, né? E veja que cada parte da tulipa está numa cor. Aí o que eu fiz? Vou encontrar aqui depravação total do homem. E fui de Gênesis a Apocalipse. E fui grifando. E fui passando. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento você encontra a depravação do homem. Por quê? É o mesmo Espírito. É o mesmo autor. Ele não vai mudar os conceitos-chave. Tudo que concernente aqui, irmãos, a tulipa, você encontra na Bíblia inteira. Inteira.
depravação, a eleição incondicional, todos os pontos. Tá? Além disso, as escrituras têm um sentido, e não múltiplos, sentidos e interpretações. Pode haver uma aplicação múltipla, mas os significados é apenas um. Aí eu pergunto para o irmão. Pergunto para o irmão, hein? Quantas vezes você já ouviu falar, a Bíblia está lá, cada um interpreta do seu jeito? Já ouviu isso? Tá certo? Pode-se existir na sua concepção várias interpretações de um único texto? O que o irmão pensa? É plausível isso? Pode? Fica incoerente? Por que não pode? Nossa confissão diz isso. Que não pode. Por que não? Por que, Rodrigo? Por que não pode haver várias interpretações de um texto das Escrituras? Principalmente aqueles que se criam doutrinas. Por quê? Divergências. Só isso, irmãos? Quem é o autor? Quem inspirou? Então, concorda comigo que se Deus inspirou e, através dos profetas, ele escreveu algo, quando Deus entregou, ele deu essa multiplicidade de interpretações, ele estava escrevendo pensando, pode ser que interprete isso, pode ser que seja isso. Não é a Constituição Federal, meu irmão. A Bíblia não é a Constituição Federal. Que o advogado vai lá, mas veja bem, a interpretação aqui deste artigo, desse inciso, pode ser levado para isso. Não é assim, Laura? Não é assim, Ana? Que se faz no direito? Fica interpretativo. As Escrituras são interpretativas. Fica a critério de cada um interpretar o que quer. Quem inspirou tinha um só pensamento ou vários? E por que surge tanta coisa? Então não tem essa, irmãos, de falar, temos que respeitar a opinião do outro. Negativo. Se a Escritura é clara e inspirada, e as técnicas para retirar do texto o significado correto, se ela existe, não é para ter várias interpretações. Se Bíblia se interpreta com Bíblia, é para ter só uma interpretação. Se temos o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo autor, como é que fica? Ele vai dar uma interpretação para mim, Fábio, e outra para você? Tem como isso? Não tem como isso. Estão entendendo? Então não tem essa de pluralidade de pensamentos conforme as doutrinas e as Escrituras. Predestinação. Quem não concorda com predestinação? O que está acontecendo, você acha? Fala para mim. O que leva uma pessoa a não concordar com a predestinação? Primeiro, só uma pergunta para você responder. É bíblico? Está lá, a palavra está lá, predestinou. Então por que muitas igrejas não concordam e não aceitam essa palavra que está nas Escrituras? Por quê, irmãos? Tem uma outra interpretação. Por que você acha? Eu considerar que Deus possa ser injusto. E isso seria então um achismo. Justificar. Estão enxergando? Então não é insuficiência da Escritura. A insuficiência está em quem? Na própria pessoa. Que não está fazendo um estudo devido da palavra, não está se utilizando realmente dos recursos que ela tem disponível e quer ficar com o seu achismo. É a mesma coisa se a nossa irmã chegar na faculdade e falar, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu acho que não é assim. Você não acha, não? Né? Se tem texto de 2 Pedro, capítulo 2, Uhum. 20, 21, ele fala que nenhuma interpretação é de pessoal, mas as Escrituras foram dadas pela Espírito Santo. As Escrituras, né? Toda ela, né? Ou seja, Bíblia se interpreta em Bíblia. Tá bom? Então é sobre isso que estamos falando. O significado só pode ser um. Pode passar? Este princípio hermenêutico, tá? É a base na qual toda interpretação bíblica adequada repousa. Uma vez que a Bíblia é infalível, inerrante e verdadeira, portanto, não pode verdadeiramente, sem resolução, se contradizer. Você já leu algum texto na Bíblia? Hoje veio uma jovem, tá bom? Falar comigo. Pastor,
você falou que Deus não muda. Ele é imutável. Aí ela foi lá no texto de Gênesis e falou, Deus se arrependeu de criar o homem. Ué, essa é clássica, né? Aí eu tive que explicar que o estilo literário, né, a forma como o autor daquele livro queria trazer o entendimento. Tá vendo? Então quando você faz uma análise correta, que vocês estão aprendendo aqui no texto, você tira todas essas contradições. Na verdade, a contradição estava em quem? Na palavra ou na menina? Na menina, na pessoa. Está entendendo? Portanto, nossa interpretação da Bíblia também não deve entrar em contradição com a Bíblia. A afirmação desta doutrina e deste parágrafo simplesmente é: a Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Devemos deixar a Bíblia se interpretar. Tá? Então, quando você tiver uma ideia, alguma coisa assim, eu acho que é assim, segundo esse texto que eu estou lendo hoje, nunca seja conclusivo apenas com um texto. Procure, pelo menos, mais 2 ou 3 textos que falem sobre a mesma coisa, respeitando o contexto do livro e do tópico, do local, do texto. Aplique todas as técnicas de exegese. Por que o meio pentecostal é muito criticado? Vocês sabem por quê? Tem vários aqui. Como é que é? Como é que é isso aí? Fala aí. Tome, é aqui. E pronto. Né? Ele tem uma ideia, geralmente o pentecostal, como é que ele prepara o sermão? Ele tem uma ideia. Hoje eu quero falar Dia das Mães. Legal. Vou pegar aqui o texto de Marta e Maria. E vou adaptar na minha ideia. Aí o que eu faço com o contexto? O que eu faço com toda a exegese? O que eu faço com o texto no original? Rasgo e jogo fora. Porque a minha ideia que impera. É por isso que eles são criticados. Os mais hereges hoje são as pessoas que estão no meio pentecostal. Os mais hereges. Por que os reformadores, as igrejas reformadas são procuradas? Vários de vocês estão aqui por causa disso. Por causa da fidelidade nas escrituras. Isso é o básico, pelo menos isso, né, para ser igreja. É respeitar o texto bíblico. E não ter ideia de ficar adaptando a Bíblia nas minhas ideias. Está entendendo? E é isso que a confissão está dizendo. O Espírito Santo, que falou no Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento no Novo Testamento. Quantas vezes temos os apóstolos no Novo Testamento interpretando profecias e textos no Velho, que não parecem claros para nós quando apenas lemos o texto do Antigo Testamento? A culpa é nossa, irmão. A interpretação adequada dessas passagens é a interpretação apostólica, dada através do mesmo Espírito. E tem várias profecias do Antigo que são colocadas. Pentecoste. Qual a profecia que Pedro fala lá? De Joel. O derramar do Espírito Santo. Aí ele explica. Agora, se você pegar apenas Joel, você pode falar: os jovens vão ter visões, sonhos, e começa a falar aqui um monte de coisa, e vamos, milagres, não sei o que, só com Joel. Porém, era algo que iria se cumprir em Pentecoste. Era direcionado. E Pedro, com toda a autoridade que ele tinha, apostólica, ele usou o mesmo texto. Ele fala de profecias de Davi também, naquele dia. Estão entendendo? Pode passar? E 10 e último, para matar. O juiz supremo em todas as matérias. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas. E todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados. E em cuja sentença devemos nos firmar. Não pode ser outro senão, olha quem é o juiz supremo de todo comentário bíblico, de todo auxílio que você utiliza para fazer um sermão. Olha só quem é o juiz supremo. Não pode ser outro senão as Sagradas Escrituras. Tem gente que é calvinista, que pega o que Calvino diz e acabou. Aquilo é o máximo. Aquilo é o que eu fico. Está correto isso? Você deve pegar o comentário de Calvino e confrontar com as Escrituras.
Tá? E não é o caminho inverso. Porque tem muito seminarista, tem muito pastor que pega o comentário e aquilo é a máxima dele. Tá? Não deve ser assim. Anunciadas pelo Espírito, no qual a Escritura assim anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Tá? As Escrituras é o juiz supremo em todas as matérias. Pode passar? O juiz supremo pela qual todas as controvérsias da religião e todas as coisas teológicas ensinadas pelos homens devem ser examinadas, não pode ser outra senão a Santa Escritura entregue pelo Espírito. A Escritura Sagrada é o árbitro, final de todas as verdades teológicas. Sabe por que eu não sou arminiano? Eu pergunto para você, por que você não é arminiano? Por que você não acredita no livre-arbítrio? E por que você está numa igreja reformada? Vai, me responde. Hã? Porque eu tenho uma Bíblia. Mas está errada essa resposta? Você vai na Bíblia, você encontra livre-arbítrio, você consegue lá livre-arbítrio? Por isso que você está aqui. Correto? Por quê? Porque utilizamos as Escrituras como o nosso norte. O juiz supremo. E se eu não enxergo uma doutrina que é ensinada em uma igreja, eu não vou estar lá, eu não vou participar. E nossa confissão amarra isso. No 10º parágrafo do 1º capítulo. Uma confissão de fé não está em pé de igualdade com as Escrituras. Fique claro isso. Tá bom? A fidelidade, a veracidade de uma confissão de fé, credo, conselho ou qualquer doutrina devem ser examinadas à luz das Escrituras Sagradas. Se todas essas coisas ditas sobre as Escrituras Sagradas nos parágrafos anteriores são verdadeiras, então não podemos, exceto o que é afirmado no parágrafo sobre o lugar das Escrituras. É a autoridade final. Ou seja, irmão, se tudo que estudamos em todos os parágrafos, 10, eu pergunto aos irmãos, tudo que estudamos, você encontra respaldo bíblico? Está de pé? Então aceitamos. Por quê? Porque as Escrituras validam. É isso. Por isso temos uma confissão de fé. Para ser averiguada pela palavra. Pode passar? Este parágrafo é escrito também em um contexto em que a Igreja Católica Romana, que já estudamos esse contexto histórico, correto? Alegou ser o juiz supremo em todas as controvérsias da religião. Sabe o que a Igreja Católica fazia? Inclusive os anglicanos. O poder estava em quem? Na palavra ou na igreja? Na igreja. Então eles resolviam tudo. Inclusive, Henrique VIII, né, tirou isso lá da Igreja Católica e trouxe para ele. Porém, só trocou 6 primeiros. Ele continuava decidindo quem ia fazer. Aí veio as proibições, as perseguições. Por quê? Porque eles eram a autoridade. Tá? Contra isso, os reformadores deram a Bíblia, a palavra autoritária e infalível de Deus. O Papa, conselhos, qualquer igreja, qualquer teólogo ou pai da igreja, tudo isso deve ser examinado pelas Escrituras Sagradas. Nossa primeira obediência e compromisso são com as Escrituras. O resto é resto. Só a Escritura, irmãos. Por isso somos reformados. Deus abençoe e acabamos o 1º capítulo.